Senhor Jesus, eu quero agradecer-te esta oportunidade, Senhor, porque tu sabes que estamos aqui meramente pela tua graça, por algo que tu realizaste, consumaste na cruz do Calvário, Senhor. Senhor, tu nos chamastes, tu continuas a fazer censo no meio do teu povo para que se levantem homens e mulheres que coloquem a sua mão no arado sem olhar para trás. Mas, Senhor, também sabemos que aqui estamos tantos a enfrentar diferentes debilidades, diferentes fragilidades e, Senhor, temos que vir a Ti em humildade, Senhor, e reconhecer que sem Ti nada somos. A Tua graça nos basta, é suficiente. A Tua sangue nos limpa e nos aperfeiçoa, Senhor. E a Tua palavra é aquela que também nos aperfeiçoa. Por isso, fala-nos nesta manhã, Senhor. Queremos que sejas Tu a robustecer-nos, a chamar-nos, a fortalecer-nos, Senhor, para que na eficácia do Teu poder possamos comprovar que somos mais que vencedores por aquilo que Tu realizaste na cruz do Calvário. No nome de Jesus, amém. Amém? E tenho algumas inquietações, por assim dizer, no meu coração, por ver que cada vez mais, vai-me para o espanhol, porque a falar tanto com os irmãos em espanhol, às vezes isto vai-me para o espanhol. Que é difícil que as pessoas se aceitem ou se amem tal como elas são. E a palavra de Deus ensina-nos que nós devemos amar ao Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso ser, com toda a nossa mente, mas também devemos amar-nos a nós para que possamos amar ao próximo dessa mesma maneira. Amém? E creio que muitas das vezes há versos que todos nós, como filhos de Deus, nos ecoam, porque sabemos que o inimigo não vem senão para matar, para roubar e para destruir. Amém? E muitas das vezes também acho que encontramos o subterfúgio em algumas verdades teológicas para justificar o não despejar-nos daquilo que nós somos, para que Deus nos possa fortalecer, para que possamos fazer como David fez em Ziglag, depois de que a cidade fosse saqueada por os amalecitas, de pedir ao sacerdote o seu efod e refortalecer-se, fortalecer-se no Senhor e poder então ir de novo buscar a Abigail e a Quinoa. Então, muitas das vezes a nós, como seres humanos, como filhos de Deus, nos custa muito entender que, afim, todos nós somos frágeis e que a graça de Deus é aquela que vai aperfeiçoar-se quando nós assumirmos as nossas debilidades. O apóstolo Paulo assim o disse, quando o aguilhão na sua carne o açoitava e 3 vezes pediu ao Senhor, não sei que aguilhão seria, mas todos nós temos um aguilhão ou vários aguilhões que muitas vezes são enviados de Satanás, mas não vêm senão para que possamos humilhar-nos diante de Deus e reconhecer que nessa debilidade ou nessa fragilidade é onde o poder de Deus se pode aperfeiçoar. Amém? Queria convidar-te a que tu pudesses abrir a tua Bíblia em Romanos capítulo 12. A igreja de Roma foi uma igreja bastante perseguida. Foi uma igreja que sofreu ataques contínuos. E também Paulo, na carta aos Romanos, fala no primeiro capítulo que houve muitos que se entregaram a pareceres da carne e tanto conhecido a Deus não lhe deram glória se não deram a glória às coisas desta carne. Também houve muitos que queriam seguir a Cristo, que professavam ter aceite a Jesus como Messias, que no meio das circunstâncias, no meio da iniquidade que se passava nessa altura, no meio da perseguição, claudicaram, não tiveram forças para seguir em frente. Mas no capítulo 12, aquilo que na Bíblia João Ferreira de Almeida corrigida aparece como um título: consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso dos seus dons. Sabemos que a palavra de Deus diz para que, no verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que comprovais qual é o vosso culto racional. E não vos conformeis, significa não vos adapteis, não permitais que o local onde nós estamos colocados, as circunstâncias que nos rodeiam, moldeiem a nossa forma de viver ou estar, ou inclusive de pensar, mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém?
E em seguida continua a falar de que nenhum tenha mais alto conceito de si mesmo. Amém? Eu creio que muitas das vezes as maiores derrotas que existem a querer lutar contra o mal é quando nós temos um mais alto conceito de nós mesmos. É quando nós criamos, ontem falava com o Rabi, como amigo e como pastor, que todos nós criamos uma imagem ou que tratamos de exteriorizá-la, mas muitas das vezes essa imagem não é aquela imagem que devia ser sincera, ou sincera vem da palavra grega que diz depois sincera. De alguma maneira temos maquilhagens religiosas, intelectuais, e vamos, à medida que tenhamos a capacidade para não ter essa imagem, mas sermos aquilo que somos em Cristo Jesus, aceitar-nos tal qual como nós somos e não alienarmos-nos da realidade, não alienarmos uns dos outros, não alienarmos da presença do Pai, aí creio que vamos continuamente comprovar que somos transformados à sua semelhança de glória em glória, como Paulo descrevia à igreja dos Coríntios. Amém? Creio que esse é um principal fator na vida cristã. Mas neste capítulo 12, um pouco mais à frente, no verso 9, diz: o amor não seja fingido. O apóstolo Pedro dizia: deixai, pois, a malícia, a inveja, que são atitudes predispostas do coração do homem, e do coração do homem que inclusive é remido e salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Porque ao tentar emanar uma imagem que não é aquela que é a real, muitas vezes não aceita as suas fragilidades, muitas das vezes não aceita os desafios da vida, muitas vezes não aceita que os gigantes como Golias, os desafios que vêm à nossa vida, são simplesmente oportunidades para que nessa mesma debilidade ou fragilidade possa-se aperfeiçoar o poder de Deus e a glória seja sua. Queremos não, sempre de alguma forma, tratar de agarrar as coisas com as nossas mãos, e aí é de onde existe esse conflito. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amém? Aborrecei o mal. O problema não está na iniquidade que nos rodeia, não está no sistema deste mundo, não está em pensar exatamente como ouvimos ainda há pouco as palavras aqui emitidas por parte de Deus através do seu emissário, do pastor Rodrigues Pereira, pensar que o reino de Satanás vai tomando vantagem, e sim, há muitas coisas que sucedem. Da mesma maneira como ali naquele vale de Elá se encontrava um exército que era vencedor, que era o exército israelita. De um lado do vale e do outro lado encontrava-se aí Golias a desafiá-lo. Por 40 dias estiveram assim, até que veio um jovem simples, que era David, que inclusive muitas das vezes pelos seus irmãos era ridicularizado e voltou a ser ridicularizado. Todos conhecemos esta história. Estamos aqui, conhecemos a história? Voltou a ser ridicularizado quando o pai lhe envia a levar os mantimentos, mas aquele homem David, ele não foi com uma imagem que não era a sua, senão ele foi tal qual como era, um jovem que aparentemente não estava preparado para levar a cabo uma batalha, e um exército inteiro que tinha tantas e tantas vitórias lideradas por um rei que era o rei Saul, que no entanto já tinha aborrecido o Espírito Santo, estava numa atitude de medo. E muitas das vezes encontramos numa atitude de medo. Encontramos uma atitude de medo porque a iniquidade, a maldade, a malícia não está fora de nós, está dentro do nosso coração. E fingimos muitas coisas, fingimos amar, e a palavra de Deus diz que não devemos amar. E esse amor de Deus incondicional que se manifestou à nossa vida, para que possa ser manifestado por nós aos demais, tem que ser genuíno. Amém? Filhos de Deus que tenham um amor genuíno. Para isso há que aborrecer o mal, há que aborrecer-te a ti mesmo. Paulo dizia que ele lutava de forma eficaz. Então ele não lutava como contra o ar, senão que ele punha o seu corpo em servidão. Ele golpeava-se contra si mesmo para que pudesse alcançar o prémio supremo da vocação que tinha em Cristo Jesus. Não havia nele uma imagem que não fosse verdadeira. E a igreja de hoje, que somos tu e eu, tem que haver uma imagem que seja uma imagem verdadeira. Temos que aceitar o momento em que estamos em fragilidade e não alienar-nos da casa do Pai, não alienar-nos daquilo que somos realmente em Cristo Jesus, mas
de forma sincera, aceitar, fazer introspeção e pôr-nos diante da presença de Deus, aceitar essas circunstâncias, esses males que estão ao nosso redor e que muitas das vezes encontram lugar no nosso coração e permitir que não, ao contrário, a palavra de Deus encontre lugar no nosso coração, de modo a que possa fazer com que aborreçamos o mal e que nos apeguemos ao bem. Amém? Apegai-vos ao bem, diz a palavra de Deus. E diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amém? É fácil? Bom, irmão, eu quero falar-te de parte de Deus ao teu coração. É fácil dar-se preferência a outros? É um exercício de abnegação. Paulo escreveu aos Filipenses dizendo, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que se humilhou. Às vezes vejo tantas cotações nas redes sociais que às vezes são ridículas. Faz-me recordar uma pequena ilustração de um cristão que ia à igreja durante toda a sua vida. E um dia, pois, encontrou-se no leito da morte. E ao encontrar-se no leito da morte, depois na sua transição encontrou-se às portas do céu, onde Jesus lhe deu as boas-vindas. E quando ele chegou lá, ficou estupefacto. Ficou estupefacto. Porque durante o tempo que ele tinha ido continuamente à igreja e fielmente à igreja, normalmente havia um adolescente que, quando podia, lhe roubava qualquer coisa. E quando ia nesse caminho, encontrava pessoas que, alguns estavam aditos ao álcool, outros às drogas. No mesmo sítio onde ele se congregava, havia pessoas que tinham caído em problemas de adultério e muitas das vezes aquele homem tinha olhado para eles não dando-lhes a preferência, senão querendo-se ele mesmo que era superior a eles, dizendo, eles são mais pecadores do que eu. E quando chegou então naquele momento, pergunta a Jesus, Senhor, não entendo, porque ele viu todas aquelas pessoas no céu. Aquele que tinha aqui adultério na sua congregação, o jovem que ele se encontrava quando ia a caminho da igreja, que não abandonava as drogas nem o álcool, aquele adolescente que oportunamente, quando conseguia, roubava-lhe alguma coisa a ele e a outras pessoas. E quando os viu, eles estavam com a boca mais aberta de espanto quando o viram a ele. Então Jesus disse-lhe, na realidade não te deveria espantar, o que tu tens que entender é que eles é que estão espantados por ver-te aqui. Amém? Não sei se entendes. E nós somos muito dados a ter preconceitos e prejuízos na nossa mente e no nosso coração. E não dar passo a quem entendamos que tudo isso são indícios de malícia, de maldade, de sabedoria, às vezes simplesmente de logos, de letra, e não revelação de espírito. Quando Deus nos convida a que nos afastemos do mal e nos apeguemos ao bem, nos acerquemos a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de ti. E há muitas pessoas que, ao contrário, oportunamente quando têm alguma debilidade, alguma fragilidade, pois desculpam que foi o diabo que as enganou. Mas a palavra de Deus diz-nos que não ignoremos nenhuma das suas maquinações. Que sejamos prudentes, que tenhamos essa prudência de antever que há sempre esse leão rugente que nos quer devorar, mas que em Cristo Jesus, no seu amor e na ação da palavra em nós, ela nos pode transformar e derrubar-nos dos nossos preconceitos, das nossas ideias, das nossas agendas e fazer-nos estar sinceramente no meio da congregação dos irmãos, tal e como somos. Amém? Não alienar-nos. Diz, pois, então, não sejais vagarosos no cuidado, ser fervorosos no Espírito, o fervor do Espírito. O fervor do Espírito vem exatamente por apegar-nos ao bem, por apegar-nos ao Senhor. E comunicai com os santos nas suas necessidades, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Da mesma forma como julgas, tu serás julgado. Então, cada vez que tenhas a oportunidade a abençoar o próximo, mesmo que ele maldiga, abençoa-o, porque estás a aplicar a regra de ouro. Estás a vencer o mal e apegar-te ao bem. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com aqueles que choram. Tudo isto são ações práticas.
E às vezes vamos perguntar-nos a nós mesmos quantas vezes nós nos damos ao trabalho por chorar com aquele que chora, ou por alegrar-nos com aquele que se alegra. E diz ser unânimes entre vós outros, não ambicieis coisas altas. A maior grandeza é poder servir ao Senhor, dizia hoje exatamente também aqui o pastor Isaac Reis. Não temos que ambiciar grandes coisas. A nossa única ambição deve ser que Jesus manifeste a sua glória em nós e por meio de nós. E que através do testemunho do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, muitas vidas possam ser transformadas, não por aquilo que nós podemos fazer na nossa capacidade humana, mas sim por aquilo que Deus pode fazer no meio das nossas debilidades, mostrando e aperfeiçoando o seu poder. Amém? Se for possível, quando estiverem vós, tende paz em todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque escrito está: a minha é a vingança, diz o Senhor. Muitas das vezes, muitas emoções entram no nosso coração e como queremos tomar nas mãos, fazer algo, porque sucedeu-nos algo, às vezes, inclusive em relação a certas e determinadas pessoas. E esquecemos que Deus nos perdoou e nós devemos perdoar essas pessoas. Porque esse perdão é libertação para essas pessoas, independentemente. Não procurar a nossa justificação através da vingança, já seja de factos, por palavras, por pensamentos ou por feitos, mas dar-lhe passo ao Senhor e começar nós mesmos, no nosso coração, a pegar-nos ao bem e a aplicarmos esse perdão que Jesus Cristo teve por nós outros, entendendo que nós não somos mais que os demais. Não somos mais que ninguém. Todos nós temos telhados de vidro e se tiramos pedras ao ar, elas, pelo peso da gravidade, cairão e poderão vir a partir esse telhado de vidro. E vou ao verso 20, diz: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Abençoa-o. Se o teu amigo necessitar de uma palavra de ânimo, anima-o. Dá-lhe de comer a palavra de Deus. Dá-lhe de comer a única esperança que pode resgatar a sua alma. E em seguida, se tiver sede, dá-lhe de beber a água de vida. É necessário ações práticas, é necessário fazer solidariedade, há que materializar-se exatamente todas estas palavras em feitos, em atos de benignidade, de compaixão. Mas, irmãos, não esperando nada em troca. Não esperando nada em troca. Porque a nossa tendência é sempre esperar algo em troca. Mas devemos semear o bem, fazer o bem, sem esperar que os demais nos devolvam o bem, mas ao contrário, que seja Deus a fazer a obra nas suas vidas e a produzir esses frutos do Espírito Santo, a salvação, a libertação nas suas vidas. Mas no verso 21 chama a atenção porque diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Estamos aqui? Não te deixes vencer, isto pressupõe uma coisa, é que temos a possibilidade de sermos vencidos pelo mal. Há essa possibilidade. Aqui há duas possibilidades. Uma, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal. Com o bem significa, quando diz não te deixes vencer, significa que há uma predisposição a que possamos ser vencidos pelo mal. E a única maneira, no verso 9, diz que à medida que nós nos afastamos do mal e nos apegamos ao bem, então materializamos este verso 21. Então vencemos o bem com o mal. Deixamos de ser tendenciosos, deixamos de ser presunçosos, deixamos de ter um mais alto conceito de nós mesmos que aos demais. Não pensamos de nós de uma forma moderada e damos preferências aos demais. Este capítulo 12 da Igreja de Roma estava adressado a um povo que vivia numa circunstâncias de perseguição, vivia numas circunstâncias nas quais estavam a ser oprimidos por Calígula, por Nero, que era um narcisista e que de alguma maneira leva-nos também a refletir que todos nós somos dados ao narcisismo. Por isso a altivez de coração precede a caída. Precede a queda. Amém? Vencer o mal com o bem. Mas nesta manhã eu sei que há aqui pessoas que estão alienadas da sua responsabilidade em Cristo Jesus. Há aqui pessoas que foram levantando certos e determinados argumentos na sua mente e no seu coração
para tratar de justificar certas e determinadas ações, pensamentos, razoamentos, que manifestamente provêm da malícia do coração do homem. Por isso o apóstolo Pedro diz: deixai toda a malícia, toda a inveja, toda a maldicência. Repara, deixaste já de maldizer? Deixaste já de falar mal dos demais? Deixaste já de invejar o alheio? Interiorizemos, façamos perguntas a nós para estarmos diante de Deus e entendemos que dentro das nossas debilidades e dentro das nossas fraquezas, a única maneira que podemos ser libertos delas mesmas e aperfeiçoados é quando nós reconhecemos o poder de Deus. É quando nós permitimos que o Senhor faça na nossa vida. Na parábola do filho pródigo sabemos que existiam 2 filhos. O primeiro que se afastou, gastou aquilo que pediu ao pai, que não tinha direito, mas no entanto o pai concedeu-lhe. E nós não temos direito a muitas coisas, mas Deus, na sua infinita misericórdia, concede-nos muitas coisas. Este jovem encontrava-se alienado. Ele não tinha entendido ainda o amor de Deus. E depois vemos um irmão, que era o irmão mais velho, que ao fim da história todos recordamos em Lucas 15, que quando o pai recebe o irmão, porque o irmão esgotou toda a sua aparência externa, esgotou todos os seus recursos, malgastou-os. E esta parábola trata com o pecado, e o pecado é exatamente, muitas das vezes, é exatamente essa maldade que vai tomando lugar no nosso coração. É deixar que as circunstâncias determinem aquilo que nós somos e como reagimos diante das circunstâncias. Como reagimos com a relação com os nossos irmãos. Como reagimos com a relação com as pessoas da comunidade que nos rodeia. Como reagimos com exatamente no mundo onde estamos colocados. E isso é transcendente de uma vida espiritual. E muitas das vezes o mal, a maldade, não são as circunstâncias. Não podemos permitir que sejam as circunstâncias a definir aquilo que nós somos, mas sim aquilo que Jesus Cristo fez por nós. E que nós tenhamos a valentia de acercar-nos a Deus para que Ele se acerque a nós. Chegai-vos, pois, a Deus e Ele chegar-se-á a vós. Lutar contra o mal às vezes não é tanto querermos vamos agora empenhar, sabemos que não temos luta contra carne nem sangue, senão contra os principados e potestades. Amém? Todos nós sabemos isto. Mas a pergunta é: quando é que nós vencemos as nossas batalhas internas? Porque à medida que nós vamos ganhando essas batalhas pela graça de Deus, então vamos tornando-nos mais eficazes no propósito que Deus nos dá, que é de estabelecer, assim na terra como no céu, o seu reino. Amém? E isso é fazer cair os preconceitos, isso é ser tal qual nós somos, e isso é um exercício de humildade. É um exercício de humildade que todos nós fazemos, mas nós muitas vezes alienamos-nos dessa responsabilidade. Aquele jovem mais novo, o filho mais novo, estava alienado, mas o filho mais velho também estava alienado, porque ele pensava que toda a sua labor na casa do pai lhe dava direito a alguma coisa. Então disse-lhe: mas como é que tu vais receber este, visto o que é que este fez? Tinham os dois uma mentalidade de alienação. Provavelmente tu tens sentimentos e uma mentalidade de alienação, e hoje o Senhor quer que tu te reconcilies com Ele. Te apresentes diante dele tal como tu és e possas vencer tudo aquilo que pode levar-te a que tu sejas vencido e que permitas que a sua vitória manifesta na cruz do Calvário possa fazer com que tu sejas mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Mas para isso tens que vencer a batalha da alienação da tua mente, alienação em relação às coisas que tu estás, alienação em relação à tua própria relação pessoal com Deus. Tens que vencê-la. E Deus dá-te essas ferramentas. E essas ferramentas é que Ele não toma em consideração. Se tu tens frutos dignos de arrependimento, a palavra de Deus ensina-nos que Deus estava reconciliando o mundo com Ele mesmo através de Jesus Cristo, não tomando em conta a iniquidade do homem. Amém? Amém? Aquele filho mais novo entendeu uma palavra que nós devemos também entender, que é o acesso. E o acesso ao Pai, o acesso a Deus, o acesso a vencer a maldade, não está em livrar grandes batalhas, mas está exatamente como foi transparecido na história de David com Golias,
Saúl tratou, depois daquela história toda dos irmãos tratarem de dizer-lhe, não, mas o que é que tu vens aqui fazer? Enfim, tu tens uma agenda. E Saúl, depois, ao fim e ao cabo, deu-lhe a oportunidade, porque diz, olha, que mal haverá, vamos ver se este jovem consegue. E quis pôr-lhe a sua armadura. David experimentou e então entendeu, afinal, isto a mim não me serve. Às vezes em nós também há essa tendência, mas muitos de nós vestimos armaduras, porque essas armaduras são os mecanismos de defesas emocionais que temos, porque pensamos que estamos a ser atacados, muitas vezes inclusive pelos próprios irmãos da fé. Muitas vezes até pelos próprios membros da nossa família. Mas não temos que sentir-nos atacados, porque temos acesso. Da mesma maneira que David não foi com nenhuma artimanha, senão que ele foi a Golias no poder do Espírito Santo e no nome de Jeová. Amém? Mas muitas das vezes nós queremos travar a batalha, a luta, nas nossas próprias forças. E aí vamos encontrar com várias frustrações. Aí as coisas não correm às vezes, dizendo, mas Senhor, porquê? Porquê me sucede isto a mim? Porque provavelmente estás a vestir uma carapaça que não é a tua. E Deus quer que tu lutes na eficácia do seu poder, como fez David. E entendas que tens acesso. Aquele jovem, depois de lhe ter acontecido a tu, ensaiou os ensaios, ele fez ensaios dos discursos que iria levar para que fosse recebido pelo pai, mas no caminho à casa do pai, ele, na realidade, caiu em si. A palavra de Deus diz que ele caiu em si e entendeu que tinha acesso. Mas repara que ele foi em autocomiseração, que é outro pecado muito grande e que pode ganhar vantagem no nosso coração como algo que realmente é mau. E ele dizia, o seu discurso foi, pai, eu pequei contra ti, contra os céus, mas olha, deixa-me ser somente como mais um dos teus empregados. Ele ainda, aí havia um conflito, havia um prejuízo, havia um preconceito. Bom, eu farei qualquer coisa, estou disposto a trabalhar para justificar diante de Deus, para justificar ao Senhor que eu sou bom, para justificar os meus pecados. Nós temos de entender que devemos, como diz a palavra de Deus em Hebreus, ter ousadia, ser ousados. Muitas vezes somos ousados em muitas áreas da vida. Somos ousados, inclusive, para compararmos uns com os outros. Somos ousados para muitas áreas. Somos muito ousados para dizer que este mundo está num caos. É evidente. Mas nós fomos chamados para trazer a luz a este mundo. Fomos chamados para trazer a luz a este mundo. Fomos chamados para ser a sal da terra. Fomos chamados para não sermos nós, mas ser a glória de Cristo refletida por meio da sua igreja a impactar este mundo. Amém? Então temos que entender que a maior ousadia que devemos ter é para acercar-nos ao trono da graça. Paulo, Senhor, por favor, livra-me deste aguilhão. E o Senhor disse, como a minha graça até é suficiente, basta-te a minha graça. Amém? E nessa graça irmos, porque não é uma obra nossa, e ver como Deus, nessa atitude de humildade, vai nos livrando de ideais equivocados, que não estão de acordo ao padrão do reino de Deus, daquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas, para que quando um dia possamos estar na sua presença, não entrarmos no seu reino dos céus e ficarmos espantados com o que nos vamos encontrar. Temos acesso, tu tens acesso, tens de ter ousadia a apresentar-te diante do altar de graça, tal e como tu és. Ali ele entendeu a terceira palavra que eu vou terminar com ela, que é essencial para que nós possamos vencer ao mal com o bem, que é a aceitação do Pai. E aqui há a dificuldade que muitos têm de aceitar-se eles mesmos. Daí criarem muitas máscaras, essa aceitação. Quero dizer-te que o Pai aceita-te tal qual como tu és. Provavelmente tens comportamentos que não são adequados, tens pensamentos que são maus, mas Deus aceita-te assim, porque está nele o poder e a graça para transformar-te, para que tu não permaneças nesta manhã tal qual como estás agora. Amém? Não permaneças. Sê aceite. E quando tu entendes a aceitação, como esse filho entendeu a aceitação, e se realiza aquela festa, então aí começam-se a desbaratar dentro da nossa mente e do nosso coração muitos prejuízos,
muitos preconceitos e aí estamos a tomar vantagem ao mal. Aí estamos a estabelecer o reino de Deus nas nossas vidas e à nossa volta, por meio de entender a aceitação, a reconciliação que Deus estava fazendo através de Jesus Cristo. E diz a palavra do Senhor que Ele nos confiou esse ministério. Repara bem, Ele confiou-nos o ministério da reconciliação. Sabendo ainda e conhecendo as nossas fragilidades, as nossas tendências, Ele encarrega-nos esse ministério da reconciliação. Amém? Tu queres ser um reconciliador? Tu queres vencer o mal através do bem? Então, nesta manhã, eu quero convidar-te a que tu possas colocar de pé aí onde estás. E enquanto os irmãos sobem aqui pelo louvor, fecha somente os teus olhos e faz uma introspeção, tu mesmo com o Senhor. Simplesmente ignora quem está ao teu lado e tu mesmo com o Senhor. E pergunta-te a ti mesmo, até que ponto tu não te deixas vencer do mal? Até que ponto tu estás disposto a chegar a Deus tal qual como tu és? Porque tu tens acesso ao Pai por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Até que ponto tu estás disposto a derrubar esses preconceitos? Não tu, porque tu não és capaz, porque já vives com eles faz muito tempo. E tentas, e tentas, e tentas, e vai pelas tuas forças. Até que ponto tu tratas de justificar-te e que não precisas justificar-te, senão simplesmente tens que permitir que Deus, aceitando-te esse perdão, no acesso que tu tens a Ele, derrubes toda essa alienação emocional, sentimental, espiritual e possas ser mais que vencedor. Possas destruar o mal que tenta encontrar lugar no teu coração e possas vencer esse mal com o bem. E então ecoar a Escritura que Paulo escreve aos Coríntios, muitas das vezes a pregamos e sabemos-a quase todos nós. E isso faz-te através de entender essa aceitação. Aceita-te a ti mesmo. Aceita o perdão de Deus. Não julgues os demais, aceita os demais. E diz ao Senhor, Senhor, eu quero reconciliar-me contigo. Porque a palavra de Deus diz que se alguma criatura, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Diz comigo, nova criatura é. É nova. E diz que todas as coisas velhas, todos os preconceitos, todos os prejuízos, todas as tendências religiosas e humanistas já passaram. E Deus está a fazer, e Ele tudo fez de novo. E Ele quer fazer algo novo na nossa vida. Quer fazer algo novo em ti aqui. Ele quer que tu entendas que não precisas alienar-te das pessoas, não necessitas alienar-te inclusive da sua presença por vergonha, por medo, por temores, mas sim chegar-te pelo acesso de ousadia ao Pai. Por todas essas coisas, não é uma coisa que nós possamos fazer, mas por vem Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e deu-nos a nós o ministério da reconciliação. E é hora que tu te reconcilies com Deus, e é hora provavelmente que tu te reconcilies contigo mesmo, e é hora provavelmente que tu te reconcilies com os teus irmãos. É hora que tu aceites o perdão e perdoes. Esse é o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não um mundo como sistema, não um mundo onde as coisas vão de mal e pior, mas um mundo onde há almas que estão dispostas a aceder, a não alienar-se, a aceder ao Pai e a aceitar o perdão de Cristo e dessa mesma maneira materializá-lo para que sejam vasos de honra e Deus os use para vencer ao mal com o bem. Amém? E eu quero convidar-te que tu faças nesta manhã, e se tu estás disposto a fazê-lo nesta manhã, eu convido-te a que tu feches os teus olhos e levanta as tuas mãos aos céus e vamos orar. Vamos orar para que Deus te dê essa vitória sobre a alienação, para que Deus te dê a consciência que podes aceder com ousadia ao seu trono da graça, para que Deus te dê a vitória que não precisas de criar uma imagem tua que não seja aquela que tu és diante do Pai. E que vás a Ele tal qual como tu és.
e que possas aceitar as tuas fragilidades, os teus pecados, para que aí possas destruir o mal e vencê-lo com o bem, esse bem que Jesus Cristo fez por ti na cruz do Calvário. Pai, no nome de Jesus Cristo, nesta manhã, Senhor, sabemos que não há nada nós possamos fazer para salvar a nossa própria alma, para justificar-nos ou para estar diante de Ti, Senhor. Mas a Ti aprove-te, Senhor, entregar-nos este ministério da reconciliação. Ajuda-nos, Senhor, a vencer toda aquela malícia que existe no nosso coração. Ajuda-nos a vencer os preconceitos, os prejuízos, Senhor. Ajuda-nos a vencer o egoísmo, Senhor. Ajuda-nos a vencer a tendência, meu Deus, de querermos ser mais que os demais. Ajuda-nos a acomodar-nos e a conformarmos-nos com a Tua imagem, com o Cristo crucificado, que Tu aí vencestes para dar-nos a vitória, Senhor. E nós nesta manhã, Senhor, queremos apelar a Ti, à Tua misericórdia, para que durante estes dias e a partir deste momento, à medida que o Teu Espírito Santo vai falando às nossas vidas, nos vai a transformando e sejamos revigorados, rebustecidos, revestidos em Cristo Jesus, para que possamos, meu Deus, atender ao Teu chamado e sermos um povo combativo, um povo que sai a proclamar as boas novas da palavra de Deus, um povo que sai a vencer o mal com o bem, porque já experimentamos a vitória da redenção que é em Cristo Jesus no nosso próprio coração, e apesar das nossas fragilidades, aí o poder de Deus se aperfeiçoa. Nesta manhã bendize a cada um dos meus irmãos. Tu sabes, meu Deus, e conheces a cada um, e sabes a obra que tens que realizar, Pai. No nome de Jesus Cristo, toda a glória, toda a honra é para Ti, Senhor. Queremos louvar o Teu nome, queremos agradecer-te, Senhor, e queremos fortalecer-nos em Ti, Senhor, para que possamos vencer o mal com o bem que és Tu, porque Tu és perfeito, Pai. No nome de Jesus. Amém.